vai falar agora de mercado da bola, hein? Porque, vamos lembrar aqui, lá no início do programa, André Hernan falou, a janela ainda está agitada, ontem fechou uma janela, mas vai abrir outra, então o mercado vai ficar bem movimentado nesse período da Copa do Mundo de Clubes, até porque muitos times não estão envolvidos, a maioria deles. Então é a hora que o negócio baixa e a galera se movimenta aí para contratar jogador, para jogador chegar e jogador sair. E aí, Hernanzito, o que temos aí de... Você estava falando do Dineno, né? Na chegada do São Paulo. Conta aí pra gente essa história. Não, é que no fim das contas, até quando o São Paulo, antes de anunciar a contratação, aliás, ele foi apresentado agora, teve a coletiva no Morumbis, porque a sala de coletivas da Barra Funda está passando por uma reforma. Então, foi transferida a apresentação para o Morumbis. Essa é a explicação. O Dineno... Quando começou a conversa do Pedrinho Lourenço com o Júlio Casares, e, enfim, os departamentos dos dois ali, de futebol dos dois times, começaram a negociar essa situação, tinha dois caminhos. O primeiro caminho era um empréstimo com uma opção de compra colocado ali pelo São Paulo por metas atingidas. E o segundo caminho era a rescisão de contrato do Dineno, e aí o São Paulo fazendo uma espécie de um contrato curto, como foi feito com o Cédric. Um contrato curto, como o Sabino, por exemplo. Um contrato curto para depois você ver se o cara atinge a meta para ser contratado. Por uma questão burocrática de inscrição, era muito mais fácil você rescindir com o Cruzeiro e você aparecer rapidamente no bid pelo São Paulo com o atleta rescindindo o contrato. Porque se ele é por empréstimo, você depende de advogado, de validar documento, de vai para cá, de Ministério do Trabalho, não sei o quê. É como se você fosse mudar de empresa, você tem uma questão burocrática. Se você está sem trabalho e essa empresa te contrata, você entrega o documento no dia seguinte que você está trabalhando. Então, assim, como foi mais fácil para o jogador ficar à disposição, optou-se em comum acordo entre São Paulo, Cruzeiro e o jogador pela rescisão. E o Cruzeiro não vai ter mais que pagar salário do atleta, beleza, fim de contrato, já não ia ficar, beleza, obrigado por tudo, valeu Dineno. E o Dineno assina com o São Paulo, vai receber o salário que o São Paulo ofereceu para ele, que ficou dentro de um teto ali, e colocar umas margens ali de metas, que se ele atingir, o São Paulo pode contratá-lo, aí sim com um contrato mais longo a partir de 26. Então aí ficou bom para todo mundo, né? Foi uma boa solução. E aí quando você vai pagar luvas, por exemplo, num contrato maior, esse dinheiro entra no balanço de 26. Então, o São Paulo não onera tanto ali o clube em 2025, porque a ideia é o cintinho apertado. São Paulo fazendo a engenharia financeira, às vezes a reengenharia para conseguir deixar as contas em dias. A gente já falou sobre esse jogador, né, PVC? Você acha que pode agregar, né, para o time do São Paulo? Não chega aí como titular, nem com muito status, mas pode ajudar pela característica que tem, junto ali com o André Silva e com o Rian Francisco também? De todas as informações que a gente coletou nessa semana, a mais preocupante é que ele passou muito tempo machucado e não voltou a jogar pelo Cruzeiro. E a mais animadora para o torcedor são paulino é que ele foi lançado no time principal pelo Zubeldia. Ou seja, o Zubeldia conhece a característica do jogador e isso pode até levá-lo a virar titular no lugar do André Silva, se ele estiver bem fisicamente. Porque ele teve uma lesão importante, né? Grave, e está voltando. Mas precisava do centroavante e está contratado o centroavante, como a gente disse lá atrás, bater bumbo também. Primeira semana da lesão do Caleri, a gente falou aqui que o São Paulo ia para o mercado tentar uma oportunidade que trouxesse... Bumbo para André Hernan e PVC. Que trouxesse possibilidade de substituição do Caleri. E o Zubeldia gosta muito do André Silva, né? Eu sei que parte da torcida do São Paulo tem um pé atrás com o André Silva, que é o Rian Francisco, e tem parte da torcida que está a pé da vida, porque a chegada do Dineno quer dizer o quê? Vai atrasar o crescimento do Rian Francisco. E não é bem por aí. Pelo que eu soube, há uma administração dentro do São Paulo para que o Rian Francisco não fique, entre aspas, esquecido e o Dineno tenha mais oportunidades por ser um jogador que o Zubeldia conhece. Então, assim, criou-se uma atenção dentro do São Paulo em relação ao Rian Francisco por causa da arquibancada. E o poder da arquibancada, sabe como é que é, né? A torcida o André Silva chuta uma bola para fora, a torcida começa Rian, Rian, Rian.
Então, assim, se o Zubeldia, de repente, passar o Dineno à frente do Rian nas escolhas, pode criar um problema. Então, está todo mundo meio em alerta. Vai ter chiadeira e aí a gente vai acompanhando. Mas, ô Lu, só um rapidinho, sem querer me estender muito. O Dineno é um jogador que, por exemplo, oitavas de final da Libertadores, São Paulo e Atlético Nacional, precisa fazer um gol no Atlético Nacional, o jogo está ficando apertado. O Dineno é melhor para você ter dentro de campo. Ele tem mais experiência, mais caixa do que o Rian. O Rian perdeu um gol cara a cara. Pela característica também, né? De botar a bola para dentro mesmo, pode ser útil. O que tem que acontecer é o São Paulo melhorar no Brasileiro, ganhar um refresco no Brasileiro, começar a pontuar, subir na tabela, para que esses 3 frentes signifiquem para o treinador você rodar mais o elenco. Dineno, Rian e André. E ter mais opções, o que é ótimo, né? Ainda mais esse calendário maluco, com tanto de lesões que o São Paulo vem enfrentando nessa temporada. Então, não é uma concorrência, é algo positivo, né? Não precisa ser uma grande chiadeira, mas opções aí para o técnico Zubeldia trabalhar. Aliás, amanhã tem rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Rodada quase todo mundo que está todo mundo envolvido, tirando os times que foram aí para o Super Mundial.